Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e eu vou continuar falando das leituras que eu fiz no mês de agosto. O terceiro livro que eu li foi O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Eu li por essa coleção de bolso da Companhia das Letras. A Patricia Highsmith, ela é uma escritora americana. Ela nasceu no Texas em 1921 e morreu na Suíça em 1995. E ela é considerada uma escritora de romances policiais, né? Mas o estilo dela é mais no gênero thriller psicológico. São livros policiais um pouco diferentes daquele formato tradicional que a gente está acostumado, né? Quer dizer, um crime acontece, existe uma figura que assume o papel de detetive e o livro inteiro gira em torno de uma investigação e na tentativa de se descobrir o crime, o criminoso e os motivos, enfim. E os livros dela, pelo menos os dois que eu li até hoje, eles são diferentes do formato tradicional, porque eles têm a característica de que o foco narrativo ele está na figura do assassino, do criminoso, né? Então, quer dizer, o crime em questão ele vai ser conhecido pelo leitor desde o início, né? Juntamente com o seu planejamento, seu desenrolar, né? E é isso. E o suspense acaba sendo em torno de que se esse crime vai ser descoberto ou de que maneira e as consequências que isso vai trazer, tá? Bom, esse livro aqui, ele é de 1955 e ele é o primeiro de uma série de 5 livros, né? São mais 4 depois desse. E ele traz como personagem principal Thomas Ripley, que acabou se tornando o personagem mais conhecido dela, né? O mais emblemático da obra dela. Ele é um homem ali em torno dos seus 30 anos, que vive nos Estados Unidos. Ele não é muito satisfeito com a vida que ele leva, uma vida medíocre, e o talento dele é que ele é muito bom para imitar pessoas, para falsificar assinaturas. Então ele é uma espécie de vigarista que vive de aplicar pequenos golpes. Bom, até que ele recebe a visita, ele é procurado por um milionário, e esse milionário ele tem um filho que foi amigo do Thomas, que é o Richard Greenleaf, e ele está morando lá no sul da Itália, numa cidade praiana, Monte Belo, e ele não tem intenção de voltar. E o pai desse garoto, desse rapaz, procura o Thomas, oferecendo para que o Tom vá para a Itália, bancado por ele, para tentar convencer o filho a voltar para os Estados Unidos. Ele está vivendo lá há um tempo, e assumir os negócios da família. E o Thomas, que já está insatisfeito com a sua vida, está até de certa forma com medo de ser pego ali pelos golpes, ele vê nisso uma oportunidade de ouro e acaba aceitando. Bom, e vai para lá, aí nada acontece conforme foi planejado pelo pai, né? Então, mal sabia o que esse pai estava arrumando para o filho dele, né? Então, o livro é muito interessante e geralmente esses livros em que o foco está centrado na figura do assassino ou do criminoso, a gente acaba criando uma certa simpatia pelo protagonista, tá? Mas eu acho que no livro da Patricia Highsmith, ela consegue ser bem neutra na criação desse personagem, de maneira que você não sabe se você torce por ele. E eu acho que eu acabei ficando meio neutra, né? Eu não sabia se queria que ele se desse bem ou não. Eu estava gostando do livro. No começo ele pega um ritmo de suspense bom, mas depois eu comecei a achar que o livro era meio inconsistente, né? Como se ela tivesse criado uma trama embasada em argumentos frágeis, né? Parece que tudo está embasado em argumentos frágeis, numa trama que não tem como se sustentar, né? Em muitos momentos eu falei, gente, mas não tem como isso acontecer de verdade, né? Não tem como uma coisa dessa acontecer dessa forma. Então isso acabou me incomodando numa grande parte do livro, da metade para quase até o final. Mas eu acho que no fim ela conseguiu meio que unir as pontas aí e acabou me convencendo, tá? Então eu dei 4 estrelas para esse livro. Depois eu assisti as 2 adaptações cinematográficas. Tem uma de 1960 chamada Sol por Testemunha, em que o Tom é vivido pelo Alain Delon, belíssimo no filme por sinal.
uma fotografia lá do sul da Itália muito bonita, e a outra é de 2000, em que o Thomas é vivido pelo Matt Damon. Bom, o que eu selecionei aqui? E os dois, eu acho que eu não gostei de nenhum dos dois filmes, porque não são muito fiéis às adaptações. Elas foram mais assim, livre adaptação, porque o livro não é um livro difícil de adaptar, e eles conseguiram fazer duas adaptações completamente diferentes do livro e completamente diferentes entre si. Então foi modificada muita coisa, o final dos três é diferente, personagens, relação entre os personagens aqui que não existe, acontece nos filmes e no livro não. Então modificaram bastante a história, e a coisa que eu achei mais legal no livro eles não colocaram em nenhum dos dois, que foi uma coisa, bom, não posso falar também porque não tem como falar sem dar spoiler, tá? Mas vale a pena assistir para dar uma comparada. Odiava tornar-se Thomas Ripley novamente, odiava ser um ninguém, odiava ter que adotar seus velhos hábitos de novo e sentir que as pessoas o desprezavam e ficavam entediadas com ele. Então isso é só para falar mais ou menos como é a personalidade do Thomas Ripley. Aí uma curiosidade é que, uma coincidência, né, que quando eu estava lendo esse livro, simultaneamente eu estava lendo Os Embaixadores do Henry James. E tem eu sou um pouco às vezes devagar para perceber as coisas. Tem uma parte aqui no começo, logo no começo do livro, quando o Tom está no navio indo lá para a Itália, alguém sugere que ele leia Os Embaixadores do Henry James. E eu na hora pensei, nossa, que coincidência, né? Porque os dois livros eles têm um ponto em comum na narrativa. Os dois eles trazem personagens que mandam alguém para a Europa com missão de trazer algum familiar de volta dos Estados Unidos, né? Oi, isso não é coincidência, né? Isso realmente é uma referência clara que a Patricia Highsmith fez ao Henry James. Eu ainda não li a biografia dela, mas eu acredito que ela devia ser uma grande admiradora da obra dele e devia se identificar com ele também, tá? Os dois são escritores americanos que passaram a maior parte de suas vidas na Inglaterra, né? na Europa. Os dois tiveram uma identificação maior com a Europa. Então é isso. Eu li o ano passado O Pacto Sinistro, Estranhos em um Trem, que foi o livro que é dela também, virou filme do Hitchcock. Vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo em que eu falo desse livro também. Os dois valem a pena, 4 estrelas para os dois, tá bom? Então é isso. Volto no próximo vídeo para terminar e encerrar o mês de agosto, tá bom? Até mais.